Olá a todos, eu sou o professor Silvio Marques, sejam todos bem-vindos a mais um bloco de videoaulas sobre fisiologia humana, sobre a nossa disciplina de fisiologia humana, tá? E como nós já vimos, nos blocos das videoaulas anteriores, nós podemos observar ali basicamente como é que o organismo ele tenta buscar um mecanismo de controle, porque as grandes variações do nosso meio interno pode colocar o nosso organismo em situações perigosas ou até mesmo ao óbito e à morte. Então, como que basicamente o organismo ele vai tentar responder para buscar esse mecanismo homeostático e como o sistema nervoso ele atua nessa concepção de transmitir as informações da periferia chegam até o sistema nervoso então ele percebe o que está acontecendo na periferia, ou até mesmo nos nossos órgãos, e quais são as providências que o sistema nervoso ele vai começar a recrutar, quais são os órgãos que ele começa a recrutar para promover o controle de todo esse estresse na região periférica. Então, com isso, vamos relembrar a questão daqueles sistemas de diagramas que nós vimos em relação à nossa videoaula sobre o controle do ambiente interno. Naquele diagrama nós vimos então que nós temos um sistema de entrada. Esse sistema de entrada então vai estar percebendo o que está acontecendo com os órgãos e até mesmo na porção externa. Tá? Então nós vimos que o nosso organismo, principalmente o nosso sistema nervoso periférico, ele possui receptores sensoriais, visceroreceptores, e esses receptores eles funcionam como sensores, Eles vão estar, então, captando as informações do que está acontecendo para informar, então, o nosso centro de integração. Então, aqui nós temos os receptores sensoriais, visceroreceptores, enviando a informação para o nosso sistema nervoso central, lá para o SNC, o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central de volta promovendo o recrutamento de vários órgãos e de várias estruturas pertencentes, até mesmo ao sistema nervoso periférico e aos sistemas orgânicos, para tentar manter o controle do nosso ambiente interno. Então, com isso, nós temos aqui um exemplo básico, o sistema de entrada, nós temos esses sensores que vão estar comunicando o sistema nervoso central, que faz parte, então, do nosso centro de integração. Sistema nervoso central, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de regulação da pressão arterial. Vamos imaginar, então, que a pressão arterial, a pressão da pessoa está diminuindo. Então, nós temos os baroreceptores que vão funcionar como sensores. Então, eles vão perceber que a pressão nas artérias estão reduzidas. Então, isso compromete o fluxo sanguíneo para os tecidos, Então, isso não pode acontecer. Então, esses sensores, eles comunicam as estruturas lá do nosso tronco encefálico que nós vimos, pertencentes ao nosso sistema nervoso central, tá? E a partir daí, o sistema nervoso central, o que ele vai fazer? Ele vai recrutar outras estruturas que nós podemos chamar de efetores. Ou seja, esses efetores são estruturas que vão tomar a providência e tentar corrigir o problema. Nós vimos que o problema inicial era a redução da pressão arterial. A pressão arterial estava diminuindo. Os sensores comunicaram lá ao sistema nervoso central, especificamente ao tronco encefálico, e os efetores, o sistema nervoso central, então, ele começou a mandar informação para os efetores, para quê? Para que esses efetores eles consigam exercer o controle da pressão arterial. De que maneira? Se a pressão arterial está sofrendo uma redução, significa, então, que esses efetores eles vão ter que agir de maneira ao contrária, para restabelecer a pressão. Se a pressão arterial está caindo, então isso significa o quê? Que os efetores eles vão tentar mediar uma resposta para que a pressão arterial ela volte ao normal. Então, como por exemplo, se a nossa pressão arterial está reduzindo, quais seriam os principais efetores para tentar buscar essa resposta de aumento de pressão? Um deles seria o nosso coração. Então, o coração, o que ele começa a fazer? Ele começa a bombear mais rápido, O coração ele começa a bombear mais rápido, lançando mais sangue para a periferia com o intuito de fazer o quê? Aumentar a pressão, porque nós vamos ter um volume de sangue muito maior nas artérias agora com esse aumento de frequência cardíaca. Um outro exemplo seria até mesmo as estruturas dos vasos sanguíneos, Como é que seria isso? Nós temos uma variável muito importante para a regulação da pressão arterial, que além a pressão arterial ela pode ser regulada pelo bombeamento de sangue para a periferia ou até mesmo pelo fluxo de sangue
em relação às artérias, que a gente chama isso de resistência periférica total, ou resistência vascular periférica. Quando essa resistência aumenta, significa que os vasos eles estão se fechando mais, ou seja, eles estão apresentando vasoconstrição. Se os vasos estão se fechando mais, eles estão apresentando vasoconstrição, então isso aumenta a resistência. Se os vasos eles começam a se dilatar, né, no fenômeno chamado de vasodilatação, a tendência da resistência dos vasos serem menores. Então, já que nessa situação a nossa pressão arterial está reduzindo, o que o nosso sistema nervoso central ele precisa fazer enquanto os vasos como efetores, né? A pressão arterial está diminuindo, então ele precisa promover uma resposta de aumento da pressão arterial. Então o sistema nervoso central, o tronco encefálico, ele começa a fazer projeções para os vasos para fazer com que os vasos eles desempenhem uma resposta de vasoconstrição. Então essa resposta de vasoconstrição vai fazer o quê? Vai aumentar a resistência periférica total e aumentando a resistência periférica total, aumenta a pressão. Então esses são exemplos básicos que nós temos aqui de mecanismos de controle. Então com isso, a redução da pressão arterial, né, os sensores eles vão conseguir comunicar o nosso tronco encefálico, sistema nervoso central. A partir daí, o sistema nervoso central então recruta os efetores, que aí basicamente nós temos coração, como foi mencionado. Nesse caso aqui, o coração ele vai atuar aumentando a frequência cardíaca, né, para que, por sua vez, o volume de sangue para a periferia seja maior. Então, isso vai mediar uma resposta de aumento de pressão arterial. Por outro lado, nós temos, né, um outro efetor muito importante aqui, que são os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos, nós vimos que eles podem apresentar-se com vasoconstrição ou com vasodilatação. Com vasoconstrição, a resistência periférica total vai aumentar. Com vasodilatação, nós temos a redução da resistência periférica total. Quando ocorre o aumento da resistência periférica total, então isso leva a uma resposta de aumento de pressão. Por outro lado, em contrapartida, quando a resistência periférica total reduz, isso significa, então, que fluxo sanguíneo menor para a periferia e, com isso, nós vamos ter a redução da pressão arterial. Então, à medida com que a pressão arterial está reduzindo, os vasos sanguíneos eles vão apresentar vasoconstrição, sinal esse emitido pelo sistema nervoso central, com o intuito de aumentar a resistência periférica e promover o aumento da pressão arterial, restabelecendo a pressão. De maneira contrária, seria a mesma coisa, né? Então, se a pressão está aumentando, significa que os baroreceptores, que são chamados de sensores, eles vão mandar informação para o tronco encefálico. O tronco encefálico, então, nesse momento, vai mediar uma resposta ao contrária da queda de pressão. Então, se a pressão está aumentando, o que os sensores vão informar ao sistema nervoso central? Olha, os vasos lá fora estão em perigo, a pressão está muito elevada. Então, o tronco encefálico, que faz parte do sistema nervoso central, recruta os mesmos efetores, coração e vasos, só que agora ele vai fazer diferente. Se a pressão arterial está alta, ele vai começar a fazer o quê? Reduzir a capacidade de bombeamento. Então, vejamos aqui nesse exemplo, tá? Se o aumento da frequência cardíaca leva ao aumento da pressão arterial, agora o coração precisa fazer o contrário. Ele vai precisar reduzir a frequência cardíaca para que essa redução da frequência cardíaca leve à redução da pressão arterial. Da mesma forma com que vimos que a vasoconstrição, quando o vaso ele fica mais fechadinho, isso aumenta a resistência periférica total e aumenta a pressão. Então, se a pressão estiver aumentando, vai ter que acontecer uma resposta ao contrário. O vaso ele vai precisar sofrer uma vasodilatação para que ocorra a redução da resistência periférica total e, por sua vez, a redução da pressão, restabelecendo novamente o nosso feedback negativo e promovendo o controle de pressão. E aqui nós temos o exemplo da organização morfofuncional do nosso sistema nervoso e a integração de como isso acontece, né? Como é que esse controle acontece para que ocorra a manutenção do ambiente externo. Então nós temos aqui vários sistemas que funcionam como receptores. Esses receptores, então, por vias aferentes, né, sensitivas, vão mandar informação para a medula e até chegar o sistema nervoso central, né? A medula, o sistema nervoso central. A partir daí, então, nós temos a comunicação com outros neurônios,
com interneurônios, e esses interneurônios, então, vão promover o controle de órgãos da periferia, que são os efetores, né, os neurônios motores, para que o controle do ambiente interno ele volte a ser restabelecido novamente. Com isso, eu agradeço mais uma vez, e nas próximas videoaulas nós vamos ver, então, outras funções mais específicas do sistema nervoso, voltados aos órgãos dos sentidos e até mesmo o controle do sistema nervoso autonômico. Muito obrigado.